Pelo menos 22 pessoas morreram em Israel depois de um forte bombardeio do grupo palestino Hamas. O primeiro-ministro do país, Benjamin Netanyahu, disse que Israel está em guerra. O exército de Israel era amplamente reconhecido como o mais poderoso do mundo. Mas após o devastador ataque do grupo Hamas, a reputação de invencibilidade de Israel foi questionada. Como o exército mais poderoso do planeta colapsou, Israel sempre enfrentou uma constante ameaça de inimigos e enfrentou conflitos ao longo dos últimos 7 décadas. A maioria desses conflitos gira em torno da complexa questão israelense-palestina, que voltou a ganhar destaque devido às ações brutais e terroristas do Hamas. Podemos caracterizar o ataque ao território israelense como a operação mais audaciosa já realizada pelo Hamas a partir de Gaza, constituindo o pior ataque à fronteira que Israel enfrentou em muitas gerações. O grupo terrorista lançou cerca de 6.000 foguetes, utilizando meios terrestres, aéreos e marítimos, além de enviar homens armados através de motos e parapentes para invadir o território israelense pelo sul. A resposta das Forças Armadas de Israel foi de proporções monumentais. O país convocou imediatamente um número sem precedentes de 300.000 reservistas, algo inédito em sua história. Embora a história demonstre a impressionante força do exército de Israel, a atualidade também revela suas vulnerabilidades, 2 aspectos que vamos analisar em detalhes agora. IDF é a sigla em inglês para Forças de Defesa de Israel, o nome oficial das Forças Armadas do país. Este exército, conhecido internacionalmente, esteve envolvido em conflitos com vários países árabes ao longo dos últimos 70 anos. E em todos esses casos, Israel saiu vitorioso, adotando uma premissa fundamental: usar o ataque como sua forma de defesa. Em 1947, a ONU decidiu pela criação de 2 estados separados na Palestina, um árabe e outro judeu, enquanto a cidade sagrada de Jerusalém ficaria sob controle internacional. Na época, a região estava sob domínio britânico. A solução proposta pela ONU não foi aceita pelos países árabes. Em maio de 1948, o Reino Unido se retirou da região e o Estado judeu declarou sua independência, dando origem a Israel. Menos de um dia depois, Egito, Jordânia, Iraque, Síria, Líbano, Arábia Saudita e Iêmen invadiram Israel com um contingente de mais de 60.000 soldados. Isso marcou o início da Primeira Guerra Árabe-Israelense, que durou pouco mais de um ano, e Israel saiu como vencedor, mantendo sua independência. A Guerra dos 6 Dias foi o próximo conflito significativo. Enquanto na Primeira Guerra, aproximadamente 60.000 soldados árabes foram mobilizados e derrotados, nesse segundo conflito, o efetivo militar quadruplicou, atingindo cerca de 240.000 soldados em campo. A guerra começou com a Força Aérea de Israel lançando ataques massivos contra os aeroportos militares do Egito, visando prevenir um ataque. Em questão de horas, a Força Aérea egípcia foi praticamente aniquilada, e a Síria e a Jordânia também foram alvos de ataques pouco tempo depois. No final, Israel obteve uma vitória decisiva, conquistando as colinas de Golã, a Cisjordânia, Jerusalém Oriental, o Monte Sinai e a faixa de Gaza. Então veio a Guerra de Yom Kippur em 1973, um conflito entre Israel e uma coalizão liderada pelo Egito e pela Síria. A guerra começou de maneira controversa, uma vez que Israel estava em um estado vulnerável, celebrando o feriado judaico de Yom Kippur. Nesse momento, o Egito atravessou o Canal de Suez e avançou em direção ao Monte Sinai, enquanto a Síria atacou as colinas de Golã. Inicialmente, esses 2 países conseguiram retomar parte dessas terras, mas com o tempo, Israel se recuperou e saiu vencedor. Agora, surge a pergunta: será que o mesmo acontecerá contra o Hamas? É uma possibilidade real, mas para isso, Israel precisará reconhecer e corrigir seus próprios erros, que não foram poucos. Israel possui equipamentos de altíssima qualidade, com um orçamento militar de 15 bilhões de dólares. O tanque Merkava é um exemplo, com várias versões, sendo o Merkava 5 o mais moderno, embora ainda não tenha sido totalmente utilizado. No entanto, é importante ressaltar que esses equipamentos não são invulneráveis. Há registros de destruição de tanques Merkava por drones do Hamas.
No entanto, o Domo de Ferro é o exemplo mais marcante da força israelense. Esse sistema foi projetado para interceptar e destruir mísseis de curto alcance e bombas de artilharia disparadas a distâncias de 4 a 70 quilômetros, especialmente quando os alvos estão em áreas povoadas. Apesar disso, a eficácia do Domo de Ferro tem sido desafiada, como demonstraram os ataques do Hamas. Parte dos ataques não foi interceptada pelo Domo de Ferro, e diversos foguetes atingiram diferentes cidades do país. De acordo com o jornal The Times of Israel, o sistema de defesa sofreu um erro técnico que resultou na não interceptação de alguns foguetes. Uma vez que o ataque ocorreu ao amanhecer, as forças israelenses foram pegas de surpresa, apesar de serem uma potência tecnológica e de possuírem experiência no combate a ataques terroristas. Essa lentidão na resposta imediata e o choque causado pelo ataque surpresa afetaram o funcionamento do Domo de Ferro, que antes era considerado invulnerável. Isso expôs deficiências nas medidas de proteção do país contra esses ataques, e essas deficiências são ainda maiores do que Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, gostaria de admitir. O governante já estava enfrentando uma forte crise interna antes do covarde ataque do Hamas, uma vez que buscava reformar a Suprema Corte israelense, retirando poderes dela e transferindo-os para o Legislativo Nacional. Isso desencadeou uma série de protestos que duraram meses, deixando Israel profundamente dividido. A manutenção de Netanyahu no cargo, em grande parte, deveu-se ao apoio dos judeus ultra-ortodoxos. Essa divisão interna pode ter contribuído para um enfraquecimento da segurança interna do país. Preocupado com as extensas manifestações, o país pode ter perdido o foco nas ações de seus inimigos externos, o que é particularmente perigoso para uma nação que possui um dos aparatos de vigilância mais sofisticados do mundo. O ataque do Hamas representou uma humilhação para o governo de Benjamin Netanyahu, não apenas devido à imagem dos foguetes e mísseis lançados contra Israel, mas também pelo fato de os terroristas terem cometido atrocidades no país. Daniel Hagar, o principal porta-voz militar do Estado judeu, reconheceu que o exército deve prestar explicações ao público sobre suas graves falhas, embora ele acredite que este não seja o momento apropriado. Este é o nosso 11 de setembro, disseram as forças de defesa de Israel. No entanto, se antes desta tragédia, Israel estava dividido, agora o Estado volta a se unir. 3 fontes do Alto Comando de Segurança de Israel comunicaram a Reuters que o Hamas deu a Israel a impressão de que não estava preparado para um conflito nos últimos anos. No entanto, eles nos surpreenderam, movendo-se rapidamente de diferentes pontos, seja pelo ar, terra ou mar. Osama Hamdan, representante do Hamas no Líbano, afirmou a Reuters que o ataque demonstrou a determinação dos palestinos em alcançar seus objetivos, independentemente do poder e da capacidade militar de Israel. Em um dos aspectos mais surpreendentes de seus preparativos, o Hamas construiu um assentamento israelense simulado em Gaza, onde praticaram um pouso militar e treinaram para uma invasão. Israel, sem dúvida, observou essas atividades, mas acreditou que o Hamas não tinha interesse em um confronto. Conforme relatado pela Reuters nos últimos anos, o grupo terrorista agiu de maneira mais cautelosa, fingindo que desejava melhorar as relações econômicas entre Gaza e Israel, enquanto preparava um ataque brutal e inesperado durante um feriado judaico. Assim, com o aumento das relações econômicas, Israel pode ter pensado que a prosperidade poderia levar a um ambiente mais tranquilo. Pode ser que Israel tenha cometido um erro nessa avaliação, mas essa é uma pergunta que só o futuro poderá responder, uma vez que muitas outras possibilidades estão em jogo. O que sabemos é o que está acontecendo agora, o que nos leva à próxima e mais importante pergunta: o que acontecerá daqui em diante? Você com certeza já ouviu falar bastante desse lugar inóspito e controverso. A Faixa de Gaza. É um território estreito, mas com a capacidade de amplificar as mais profundas diferenças humanas, sejam elas religiosas, étnicas ou culturais. É uma passagem entre 2 mundos distintos que se odeiam mais do que se pode imaginar. A Faixa de Gaza tem uma área de 365 km² e uma população de cerca de 2 milhões de pessoas, tornando-se um lugar muito pequeno e superlotado. Israel ocupou a região durante a Guerra dos 6 Dias em 1967 e se retirou de lá em 2005. No ano seguinte,
o Hamas foi eleito para governar o território, a partir do qual ocorreram os terríveis ataques terroristas que ceifaram centenas de vidas em território israelense, sem distinção entre civis e militares. Foram cometidos crimes imagináveis pelos militantes do Hamas, e vídeos extremamente chocantes e repugnantes inundam a internet, contendo imagens que demandam um forte estômago para serem assistidas. Naturalmente, ataques brutais provocam respostas brutais, e incursões terrestres costumam ser evitadas, uma vez que seriam devastadoras em uma região tão densamente povoada como Gaza, e resultariam em pesadas baixas civis. Agora, os civis estão na linha de frente, enquanto os líderes do Hamas se escondem, e se escondem de fato. Ismail Haniyeh é o líder do Hamas desde 2017, mas vive confortavelmente em Doha, no Catar, desde 2020. Está bem distante dos pesadelos perpetrados por seus subordinados em Israel, e está muito distante do sofrimento do próprio povo, que supostamente ele deveria proteger na faixa de Gaza, sob os intensos bombardeios israelenses. Aqui surge uma questão importante a ser debatida. A força da resposta de Israel é proporcional ou não? O ministro da Defesa de Israel, Yoav Galan, ordenou um bloqueio total em Gaza, afirmando que o local deveria ficar sem eletricidade, alimentos e combustível, alegando que seu exército está combatendo seres humanos desumanos. Portanto, a resposta é proporcional. Entretanto, é importante lembrar que alimentos básicos, água e energia são itens essenciais, e cortá-los pode ser considerado um crime de guerra de acordo com a Convenção de Genebra. No entanto, não há consenso sobre esse assunto. Gostaria de ouvir sua opinião nos comentários. Você acha que essa é uma resposta proporcional ou não? Para fins de comparação, na guerra na Ucrânia, as infraestruturas que fornecem energia aos civis só foram atacadas pela Rússia 7 meses após o início da invasão ilegal. Enquanto este vídeo está sendo feito, Israel está conduzindo ataques aéreos na faixa de Gaza. No entanto, é cada vez mais provável que um ataque terrestre esteja ocorrendo quando você assiste a este vídeo. O primeiro-ministro mais longevo de Israel, Benjamin Netanyahu, nunca escondeu sua preferência por ataques aéreos em vez de ofensivas terrestres para reduzir o desgaste. Contudo, agora parece inevitável que um ataque terrestre esteja em curso, e é possível que esteja acontecendo enquanto você assiste a este vídeo. No momento, as mortes decorrentes do conflito já ultrapassam 4.000 no total, e grande parte delas envolve civis, incluindo mulheres, crianças e idosos. Essas tragédias enchem os obituários, ressaltando o quão bárbaros e criminosos são os atos do Hamas. O Hamas declarou que executará um refém israelense para cada bomba lançada em áreas civis por Israel. Estima-se que cerca de 200 reféns estão sob custódia do Hamas, incluindo oficiais de alta patente do exército israelense. Como Israel poderá garantir a libertação dos reféns é uma grande questão, mais uma vez sem resposta à vista. O que sabemos é que, daqui em diante, apenas mais mortes ocorrerão nos eventos do Oriente Médio. Quem sairá vitorioso é uma incógnita, embora a história sugira que seja Israel. No entanto, assim como a invasão foi imprevisível, a guerra também o é. Será que Israel provará ser de fato o exército mais poderoso do mundo no fim das contas? Dependerá das decisões dos líderes e governos. E isso, como brasileiros, sabemos melhor do que ninguém. Um dia vemos milhões sendo desperdiçados. No dia seguinte, há a criação de um novo imposto e o aumento dos preços dos combustíveis, como a gasolina. E como esse conflito está se desencadeando, uma terceira guerra mundial poderia ser devastador, com impactos humanitários incalculáveis e consequências globais, incluindo o potencial uso de armas nucleares. Portanto, é crucial que a comunidade internacional continue a se esforçar para encontrar soluções diplomáticas e pacíficas para o conflito Israel-Gaza e evitar que ele se transforme em um conflito de escala mundial. O que você acha? Deixe nos comentários sua opinião de onde o conflito pode chegar. Vamos ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, quero pedir seu like e considere se inscrever no canal, que isso nos ajuda bastante. E por ter ficado até aqui, o meu muito obrigado.